Bom dia. Estamos aqui para a continuidade do estudo, né? Hoje o assunto vai ser Santa Ceia. Meu nome é Nilcicleia e vamos dar início aqui, como está nas cartas, né? Olha aqui, as cartas de Cristo. O que é que ele fala? Como eu vim falar? Essas cartas justamente para ele retificar muitas coisas que na Bíblia não estava de acordo, entendeu? Então, por isso que as cartas veio, como eu falei. Ele preparou um canal durante 40 anos para essa senhora trazer para clara audiência essas mensagens, né? Então, eu vou ler uma parte aqui para a gente entender um pouco. Senti, de repente, um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Né? Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz, para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes? Depois pensei que, se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o a meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro de meu corpo partido e pedi que repetissem o partir do pão e o distribuir, em lembrança do sacrifício de meu corpo para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Vocês estão vendo aqui o que ele fala nas cartas, né? Como naquela época, quando Cristo veio, ele já vivia uma tradição da Páscoa, que era desde a época do Antigo Testamento, né? Então, eles comemoravam aquela parte que quando mataram os primogênitos, né, dos egípcios, e eles falam que Deus mandou os judeus marcar a porta, né, com sangue, que onde estava marcado, o anjo lá não passava para matar as crianças, né, daquela época. Então, Cristo, quando ele ouve essa parte que João recorda na mesa, né, na hora que ele está fazendo a ceia lá, ele ficou assim muito triste com essa lembrança que eles só faziam lembrar coisas assim. Ele queria que os apóstolos dassem uma recordação do que ele teria passado durante esses 3 anos, né, que ele ficou ensinando. Então, o que ele via dos apóstolos só era sobre essas coisas, só era sobre sangue, e ele ficava horrorizado com isso. Então, o que ele teve na hora que já estava próximo já dele ser crucificado, ele disse, então já que queres sangue, né, como ele fala aqui, eu vou deixar essa mensagem que tem sangue. Foi quando ele pegou o pão, partiu, né, pegou o cálice, né, disse que o pão seria o corpo partido dele, o cálice seria o sangue, representava o sangue dele, entendeu? Então, por isso que está até hoje a Santa Ceia, né, justamente baseado nessa parte aí que ele fez. Como nós podemos entender que quando ele veio naquela época, ele veio naquela época já nos judeus, né? Então, eles tinham uma tradição e ele comemorava a tradição junto, porque ele era da linhagem dos judeus, né? Então, ele estava justamente nesse dia que estava comemorando a Páscoa lá. Então, ele comemorou junto com os apóstolos. Então,
essa Páscoa que os judeus comemoravam era muito antigo, já vinha desde a época lá do Egito, muito tempo, entendeu? Desde aquela matança de animais, aquelas coisas lá que tinha, entendeu? Então, já era uma coisa bem antiga. Então, o que acontece? Então, essa tradição foi passando, já era 2000 e poucos anos, aquela tradição continuava, ele ficava recordando matar os animais, pegar o sangue, tirar os pecados, entendeu? Então, Cristo não aceitava isso porque o pensamento dele era outro, né? Lógico, Cristo nunca foi de tradições religiosas, essas coisas, então ele queria acabar com essa tradição, porque como é que Deus, que Cristo conhecia Deus dentro dele, sabia que Deus é amor, ia estar matando os animaizinhos para pegar o sangue dos animais e ficar tirando o pecado. Então, ele queria passar esses entendimentos daquela época, só que as pessoas não entendiam. O próprio apóstolo não entendia. Quando ele perguntou lá na mesa, na hora da última ceia lá, só fazia o recordar de matança de animais, de sangue, só falava em sangue. Então, ironicamente, como ele fala aqui nas cartas, ele deixou essa parte aí, justamente do partir do pão, que significa partir o corpo dele, e o cálice do vinho, que significa o sangue dele, porque era a única alternativa que ele teve. Mas que hoje, até hoje, as pessoas têm essa tradição da Santa Ceia, né, que tem que fazer, porque significa o corpo, significa o sangue, justamente o entendimento que ele quer passar, atual, hoje, esse entendimento, o que aconteceu naquela época foi isso, entendeu? Não que você está numa religião que se você não ceia, eu não vou cear, vai acontecer isso comigo, isso, aquilo comigo, isso não existe, entendeu? Isso é apenas uma tradição religiosa, entendeu? Isso é uma tradição religiosa que isso já veio de muitos anos, muitas décadas, muitos milênios. Então, o que ele quer, na verdade, como ele falou, como ele fala nas cartas, que as pessoas têm entendimento de ter o amor. O amor verdadeiro é o que está dentro da gente, porque Deus fala através de nós, quando a gente está tendo, assim, aquela limpeza do nosso corpo, que a gente começa a tirar todos os vícios que nós temos, nós começa a viver diariamente, todos os dias, todos os minutos, você ficar, como se diz assim, vigiando os seus pensamentos, os seus atos. Isso que é importante, entendeu? Essas partes de tradições que vêm desde muitos milênios, né? Essas tradições é que ele fala. Quando a nova terra entrar, que já está tendo a mudança, né? A nova terra não vai ter essas tradições, porque isso são tradições, isso são amuletos, isso são dogmas, entendeu? Então, todas essas coisas que as pessoas fazem, que isso vem de milênios e milênios, nessa nova consciência que está surgindo agora, porque essas novas crianças que estão nascendo, elas já são novo DNA. Então, justamente essas crianças de agora, elas já não são muito de religião. Você pode observar uma criança que você leva a criança para determinado lugar que tem esses dogmas, elas não aceitam, porque elas já vieram assim com o DNA mudado, entendeu? Já um espírito muito evoluído. Então, como a Terra está passando por a transição de mudanças, né, de tudo, todos esses dogmas, todos esses amuletos, todas essas coisas que as pessoas carregam, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que isso não sei o quê, isso vai acabar. Então, já é o momento das pessoas amadurecer para essas coisas que está tendo aí e procurar mudar, porque, como eu disse, só vai herdar a nova terra quem sair dessas tradições, quem viver em dogmas, sectarismo religioso, não vai herdar a nova terra, porque não tem como você viver adorando dois deuses, entendeu? Porque aquelas tradições que a Bíblia fala do Antigo Testamento, aquele Deus que ele fala que mandava matar o animal, para pegar o sangue, aquele sangue, tirar pecado, entendeu? Isso aí é um Deus, mas não é o nosso Deus que a gente
que a gente conhece, não, porque o Deus verdadeiro, ele ama os animais, entendeu? Ele ama as pessoas, fazia até sacrifício de humano, eles faziam para tirar sangue, para tirar os pecados. Eles falam até hoje que o sangue de Cristo significa tirar os pecados. Cristo, aqui nas cartas, como ele veio retificar essas coisas errôneas, ele nunca disse que ele veio tirar pecado de ninguém. Ele veio pregar o amor, ele veio entender o amor para as pessoas. Entendeu? O amor é a única coisa no planeta que muda, é o amor. Você praticar o amor, em todos os sentidos, muda tudo. Mas é uma coisa muito difícil, né? As pessoas praticar o amor, né? Muito, né? Primeiro que as pessoas não perdoam nem seus parentes. Pessoas que têm mágoa, rancor dos próprios parentes, que é a mais próximo dele, que é do seu sangue. Imagina quem não é. Entendeu? É difícil, né? Por isso que está tendo essa mudança, porque a Terra, ela chegou um momento de mudar, porque assim não dava para continuar mais, senão estava se autodestruindo. Então, tudo tem o seu tempo, como até na própria Bíblia fala, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de viver, tempo de tudo. Então, chegou o tempo de colher o que está maduro aqui, entendeu? Acabar com esses dogmas, essas tradições, esses rituais, que isso não vale mais de nada. Isso aí é para mentes que ainda estão evoluindo, pessoas que estão espíritos evoluídos. Precisa desses dogmas, dessas tradições, desses amuletos. As pessoas agora que estão tendo esse despertar de consciência, nova consciência, não precisa mais desses amuletos, não precisa mais que ninguém fique lhe orientando, lhe levando, fazendo o que fazer, ensinando o que fazer, você ir para um lugar e o pastor está falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, agora são consciências maduras. É por isso que ele fala, segundo a separação, né? Essa é a separação. A Terra está passando por um momento de limpeza, essas consciências super atrasadas não vão mais ficar aqui. E, infelizmente, vocês têm que aceitar a realidade. Ela dói, entendeu? Mas chegou o momento. Quem está maduro, quem está preparado vai herdar. Quem não está, vai continuar no outro planeta a sua evolução. Então, se você já está ouvindo essas mensagens, se você foi intuído para ouvir essas mensagens, é porque você já está praticamente preparado para essas mudanças, senão você não estaria ouvindo aqui essas mensagens, entendeu? Então só está faltando um empurrão para você ter uma mudança mesmo que precisa, porque não tem esse negócio de estar em cima do muro, ou você muda ou você não muda. Ou você faz as coisas da Matrix, ou você não faz, porque todas essas coisas que manipulam a humanidade são coisas da Matrix. É uma consciência manipuladora. Então, você não precisa de ninguém estar manipulando. Como ele fala, nós somos co-criadores da nossa realidade, como eu já falei até no outro vídeo, então isso é verdade. Para que você vai precisar viver controlado, se você mesmo pode criar a sua realidade? Não precisa. Você não precisa viver fazendo dogmas, você não viver fazendo rituais, você não precisa estar dentro de uma religião para dizer que Deus vai te salvar. Isso aí tudo são dogmas religiosos, entendeu? Então, essa parte da Santa Ceia é justamente como ele explica. Um dia que você tem a oportunidade de ler com calma as cartas, você vai entender o que ele fala sobre justamente essa parte da Páscoa, né? Que a Páscoa, essa palavra significa passagem. Então, é aquela passagem que os judeus saíram do Egito, que estava sendo escravo, e houve aquela parte que eu te falei de marcar as portas do judeu, diz que para o anjo passar não matar os primogênitos. Isso significa onde que Deus de amor, vai matar as crianças, vai matar os animais, isso não existe, entendeu? Eu acho que vocês deveriam refletir, acho que vocês deveriam pensar que já chegou o momento de amadurecer sobre esses dogmas que não têm validade. Entendeu? Cristo, agora que ele está falando aqui no planeta atualmente, que ele está, de várias maneiras, ele está falando sobre essas coisas, ele está dando o ponto de vista dele, daquelas coisas que faziam antigamente, entendeu?
que quando ele veio, ele fez o ritual da Páscoa, porque, como eu te falei, ele nasceu na linhagem dos judeus, ele veio, então ele fazia essa parte aí, entendeu? Mas muitas coisas, por exemplo, matar animal para pegar o sangue, para tirar pecado, isso aí ele não aceitava, entendeu? Ele não aceitava. Então, naquela época que ele veio, ainda estava fazendo isso. Tanto é que quando ele veio, naquela época, ele viu as pessoas lá no templo que estavam vendendo animais, justamente aqueles cambistas que vendiam animais lá no templo, que era justamente esses animais, que era para pegar o sangue, para tirar pecado. Foi por isso que ele se irritou naquela hora lá, né, que houve aquela parte lá que ele derrubou as mesas lá, justamente ele se irritou, porque estava fazendo bagunça, era vendendo animal para sacrifício, era tudo que o preste tinha ali, entendeu? Então ele não aceitou, ele veio justamente para tirar essas tradições erradas. Só que as pessoas não entenderam, entendeu? O próprio apóstolo dele duvidou se ele era o Messias, porque justamente ele ainda viveu, especialmente o Judas Iscariote, viveu ainda na tradição judaica. Então, muitas coisas que ele tentou mudar, não conseguiu, veio até hoje, está até hoje. Cristo não veio de maneira alguma pregar nenhuma religião, ao contrário, ele veio tentar tirar as pessoas do jugo, que era pesado, justamente por causa das religiões. Mas, como está até hoje, veio, essas religiões que está aí, é justamente desde aquela época, só foi mudando de nome, só foi cada vez aumentando mais, mas veio tudo de lá, desde aquela época, o jugo é o mesmo. Aquele sumo sacerdote, ele explorava as viúvas, ele explorava as pessoas que já não tinham, entendeu? Ele não queria nem saber, ele entrava lá, comia todos os mantimentos que as viúvas tinham, lê a Bíblia lá que fala. Eles faziam isso, eles eram sumos sacerdotes que pregavam a Deus, que pregavam, diz que é a palavra de Deus, e faziam isso com as pessoas, entendeu? Então era um jugo muito pesado. Tirava, fazia a pessoa pagar imposto do que não tinha, como até hoje. Entendeu? Até hoje, então, agora é o momento de amadurecimento, é o momento de acabar com isso, das pessoas entender, lógico, que ninguém é obrigado a mudar, assim, sair, não. Você tem um livre-arbítrio. Se você quiser continuar, você continua. Se você não quiser continuar, você vive nessas tradições. Um dia que você desencarnar, ou novo, ou velho, ou a idade bem avançada, você vai para o outro planeta e termina a sua evolução lá, porque você tem que despertar essas mudanças ainda vivo, ainda em corpo físico. Você tem que sair dessas religiões, desses dogmas em corpo físico, porque tudo são tradições. Porque quando a nossa consciência amadurece, ela não precisa de nenhuma religião. Deus fala direto com a gente, só basta você ter limpeza no seu corpo, só basta você se achar que você é capaz, como eu falo, nós somos o que pensamos, nós não precisamos de viver em tradições, em dogmas, em rituais, em amuletos. Você não precisa de amuleto para nada. Joga fora esses amuletos todos, entendeu? Então, é justamente essas coisas aqui, o que está acontecendo, eu sei que são coisas muito fortes, essas mudanças são fortes, nós estamos no juízo final, é isso que está acontecendo, nós estamos no juízo final, nós estamos passando por todas essas coisas que a Bíblia fala, 2000 anos atrás, e nós estamos vivenciando agora, mudanças que vocês estão vendo aí, que são drásticas, basta você entender. Então chegou agora o momento de botar a cabeça para pensar, nossa consciência para raciocinar mais, porque até o nosso cérebro ficou preguiçoso de pensar. As pessoas não pensam mais, elas estão tão no automático que até para pensar o cérebro congelou, porque não pensam mais, não raciocinam. Tudo que falam eles acreditam, tudo que falam elas seguem, entendeu? Então as pessoas têm que refletir, têm que pensar. Será que isso é certo? Será que não é? Será que é válido? Vocês têm que pensar, vocês têm que ponderar, vocês têm que medir o que é bom, o que não é, porque nós já estamos num tempo que já dá para a nossa consciência amadurecer nesse ponto, né? Porque de lá para cá, 2000 anos passou, são muito tempo, muita reencarnação, vai, volta, já chegou o tempo já de que está maduro, vai por uma outra energia mais
mais sutil. Quem não está vai continuar, entendeu? Só que não aqui. Aqui não vai mais continuar nesse planeta, não. Que a Terra, que ela é uma consciência, chama Gaia também, ela já entrou na nova energia, ela não vai aceitar pessoas agindo dessa maneira. Pessoas muito atrasadas, fazendo coisas aqui, energia de baixa vibração que não é compatível. Então, justamente essas coisas têm que mudar. Essa parte da Santa Ceia, são dogmas de religiões que chegou o momento de acabar. Ele está explicando, ele trouxe essas cartas. Quem tiver oportunidade de ler, ele fala que quem tiver oportunidade, você lê com calma, você vai entender que isso aí, se eu não fazer a Santa Ceia, vai acontecer com a minha vida, se eu não fazer a ceia, o que vai acontecer? Deus vai me castigar. Isso não existe, Deus não castiga ninguém. Somos nós mesmos que buscamos essas coisas para a nossa vida. Somos nós mesmos que atraímos coisas de errado. Deus não traz nada de errado para a gente. Ele só quer abundância, amor, que nós sejamos prósperos, amorosos um com o outro. Entendeu? Deus não faz nada de errado com você, não castiga. Nós mesmos que nos atraímos essas coisas erradas, de consequência para nós mesmos. Entendeu? Então, agora é a mudança. Chegou a mudança. Essas coisas de dogmas, de tradições, de rituais, de amuleto, tudo acabou. Acabou. Nós estamos vivendo uma era agora que a Terra entrou numa nova energia, que essas coisas não aceitam mais. Ou você muda, vive numa energia sutil, vibra no amor, ou então, como eu te falei, você vai viver sofrendo com muitas doenças, dando tudo errado na sua vida, e não vai saber por quê. Ou então, quando você desencarnar, você vai para outro orbe, terminar a sua evolução lá. Entendeu? Então, se você está vendo esse vídeo, se você for intuída a ver, é porque você já está no momento da mudança, você já está maduro o suficiente para uma nova era. Entendeu? Que é a era da luz, era do amor, era da prosperidade. Entendeu? Chega das pessoas viverem sendo enganadas. Chega das pessoas viver sobre dogmas. Chega das pessoas viverem sendo conduzidas ao matadouro. Chega das pessoas cegadas. Chega de viver, como é que se diz, nesse mundo de ilusão. Porque a época que nós estamos já está até passando do tempo, né? Da gente sair dessa realidade de ilusão. Porque isso é uma ilusão. Porque o que mais está acontecendo no planeta, muitas mudanças radicais, extremamente mudanças que você nunca tinha visto antes, está acontecendo e as pessoas ainda não caem na real do que está acontecendo. Prefere ficar dormindo, adormecida, fazer que não está acontecendo nada. Entendeu? Então, é isso que eu queria passar para você refletir sobre essa parte da Santa Ceia, que, como eu falei, como nós estamos já numa nova energia, a era da luz, a era do amor, a era da prosperidade, não precisa mais de dogmas rituais, entendeu? Então é isso que eu queria passar. Gratidão, obrigada.